Paz, irmãos, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estão em paz aí? Amém, glória a Deus. Que bom que a gente pode estar aqui mais um dia, poder juntos, cultuar o Senhor. Obrigado, irmão. Poder compartilhar da palavra, os ensino para as nossas vidas. Eu convido vocês de ficar de coração aberto para que o Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas. Como o pastor falou, o nosso tema hoje é sinais do reino, os milagres que nos revelam a Cristo. E neste caso, o tema específico de hoje, a minha incumbência é falar sobre o toque da fé, quando Jesus para tudo para você. Amém? Então, quem crê que Jesus Cristo, ainda hoje, em 2025, Ele faz milagre ainda. Ele ainda age, Ele está vivo, Então, graças a Deus, todo mundo acredita nisso, Glória a Deus. Meus irmãos, sem mais delonga, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 5, por favor. Marcos 5, a partir do versículo 21. Nós vamos, igual a gente começou a conversar sobre milagres, nós vamos falar sobre milagres. E hoje à noite a gente vai ver uma história aonde tem 2 milagres nessa história. Na realidade, ao meu ver, tem 3. E depois eu explico para vocês, Então a gente vamos analisar o texto simplesmente para que a gente possa entender o que aconteceu com cada pessoa que pediu, igual a gente está falando, tem o caderninho que a gente vai e pede e tudo mais. E vamos entender e vamos ver o que aconteceu com cada pessoa, e vamos tirar ensino para nós hoje, E vamos ver como que Deus para tudo, para alcançar as nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo, gente? Ô, glória. Então, amém? Não deixa eu sozinho aqui não, viu? Glória a Deus. Então, vamos lá. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava assim: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram a eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram,
Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou, ele disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou aonde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão, ele disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pelos milagres aqui relatados, Senhor. Pai, peço ao teu Espírito neste momento, Pai, que o Senhor, Deus, possa tomar conta da minha vida, para que o Senhor mesmo possa falar através de mim, Deus. Que tudo seja feito para a tua glória e para a tua honra, Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, uma passagem ou duas passagens muito famosas, né? Todo mundo já sabe dessa história, todo mundo ouviu pregações sobre isso, né? Às vezes estão cansados até de ouvir pregações sobre isso. Mas hoje você tem que ouvir de novo. Amém? Então, vamos analisar um pouquinho o texto, né? E ver o que Deus fala com as nossas vidas. Amém, gente? Então, eu quero passar passo a passo e fazer uma caminhada. Vamos nos imedezimar, né, nas personagens. Vamos fazer uma viagem mesmo. Vamos imaginar a gente lá naquele lugar, acontecendo aquilo tudo, para que a gente possa ter uma experiência diferente aqui hoje. E entender bem o lado de cada um. Amém? Então vamos lá. Marcos 5, 21, né? Nós vimos logo de cara que Jesus chega à cidade. E logo de cara, Jairo, vindo de longe, viu Jesus, fez o quê? Ele se prostrou e começou a pedir para ele: por favor, me ajuda, a minha menina está morrendo. Vem lá na minha casa, tá? Impõe as mãos nela para que ela seja curada, que ela possa viver. Essa foi a prece de Jairo, né? E eu escrevi aqui: Jairo provavelmente ele ouviu relatos de Jesus, para ele diretamente para Jesus. Com certeza ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar do poder que Jesus tinha, né? Então basicamente ele encontrou solução em Jesus para o problema dele. Então ouviu esse milagre, e a fé do coração de Jairo com certeza despertou e disse dentro de si mesmo: eu acho, com certeza Jesus e só Jesus pode me ajudar nessa situação tão crítica. Amém? Né? Então, Jairo, com esse ato, né, ele demonstra fé para Jesus, ok? Se direcionando diretamente a ele. E indo adiante, nos fala o seguinte, que Jairo, ele se humilhou, ele fez aquele ato de se prostrar ao chão, de não se importar da posição que ele, na sociedade do tempo dele, ele tinha. Para ele ser um chefe de sinagogas, quem direcionava a sinagoga, era uma pessoa conhecida publicamente, com certeza importante, e com influência, com certeza também. Então era uma pessoa conhecida. E mesmo ele tendo esse status, né, na sociedade, ele não se apegou a isso, não se importou. Então ele tinha um problema e ele precisava resolvê-lo. Ele fez de tudo para resolvê-lo, né? Então Jairo demonstrou fé a Cristo e Jairo se humilhou perante Cristo. Amém?
Então Jairo pediu a Jesus que curasse a filha dele. Só que se vocês perceberem bem no texto, parece que Jairo está falando para Jesus o jeito que ele quer que seja feito, né? Jesus, vai lá na minha casa, impõe as mãos na vida da minha filha, para quê? Para que seja curada e ela viva, certo? Então parece que ele está querendo dar um jeitinho e se adiantar em dizer o jeito e o modo que Jesus tinha que fazer aquilo, né? E aqui escrevi em vermelho que às vezes, né, Jairo, de uma forma ignorante, no sentido bom, que ele não sabia, né, como lidar às vezes com essa situação, ele mostrou um pouco de presunção, às vezes, para Jesus, e um pouco de falta de conhecimento, né, sobre o jeito que Jesus tinha que fazer aquilo, né? E eu pergunto para vocês, o que Jesus respondeu para ele? Alguém sabe, hein? Ele não respondeu nada. Ele não falou nada para ele. Simplesmente, aqui a palavra nos fala que Jesus foi com ele. Mas ele não falou nada para Jairo. Falou, não, sim, eu vou, pode deixar, eu vou impor as mãos do jeito que você está me pedindo, pode ficar tranquilo. Ele não deu resposta nenhuma. E eu fui procurar em outros evangelhos e também não está escrito nada sobre alguma resposta de Cristo a Jairo. Ele simplesmente foi com ele. Beleza, vamos embora, né? Desse jeito. E parece que Jesus quis deixar Jairo stand-by, de lado, né? Meio cozinhando, certo? Ao meu ver. Porque tanto que depois eles continuaram a caminhada deles, né? Indo para a casa de Jairo, claramente, e naquela grande multidão aí acontece outra história, né? Uma história dentro da história, certo? Aí que nós vamos deixar Jairo cozinhar um pouquinho, nesse momento, e vamos falar agora da mulher do fluxo de sangue, né? E depois a gente vai voltar em Jairo, tá? Porque a história, a caminhada, está acontecendo assim, igual eu falei. Vamos nos dizimar no que está acontecendo. Encontrou Jairo, né? Falou, conversou e tal, está indo adiante, certo? Então, naquela multidão, nós encontramos essa mulher. Uma mulher com um problema gravíssimo, né? Um problema que vinha se perpetuando na vida dela. Quem é mulher aqui sabe. Quem é homem só recebe o estresse da mulher, vamos dizer assim, né? Mas realmente, né? Eu escrevi desse jeito. Há 12 anos essa mulher sofria, né? E ela estava com certeza fraca. Mulheres, vocês podem me falar aqui se eu esteja falando alguma coisa de errado, certo? Essa mulher com certeza ela vinha se sentindo fraca há 12 anos, né? Cansada, estressada, se sentindo suja, se sentindo impura, rejeitada pela sociedade e vivendo sozinha, igual um leproso da época. E essa mulher, ela não podia sonhar igual outras mulheres, de se casar, de ter um marido, de ter filhos, né? Ela estava cansada, sem filhos, exausta. E, além disso, a Bíblia nos relata que ela gastou tudo que ela tinha para tentar resolver esse problema dela, mas no lugar de resolver, só piorava. Então ela estava numa situação muito crítica há 12 anos, né? E eu escrevi em vermelho, mulher cansada e sem esperança. Essa era a condição da mulher de fluxo de sangue. E acredito eu que também, como Jairo, essa mulher deve ter ouvido falar de Jesus. Deve ter ouvido relatos. Porque, com certeza, esses relatos também na vida dela criaram uma nova esperança. E quando ela enxerga Jesus, ela enxerga a solução do problema dela também.
Aí ela disse assim, certamente, né, uma nova esperança, e cresceu, nasceu no coração dela, e a gente vê que ela se era uma mulher cansada, sofrida, mas também era uma mulher decidida, uma mulher de posição, de postura também, porque ela tentou de tudo quanto é jeito resolver o problema dela, não conseguiu, mas quando viu Jesus, ela falou, essa é minha última chance, eu vou, mesmo cansada, mesmo suja, mesmo numa situação tão crítica, eu vou. Então ela não se importou na condição que ela estava, né? Porque pela lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue, ela é uma mulher impura, e ela nem podia tocar em nada, que tudo virava impuro, certo? Então não se importou ela também essa situação crítica que ela estava vivendo. O que ela fez? Ela entrou dentro da multidão, né? Ela disse assim, eu escrevi, né? Não é que ela disse com palavra mesmo, mas eu acho que na cabeça dela ela disse assim, tá? Viu Jesus e ela mesma disse, não precisa ele me tocar, não precisa impor as mãos sobre mim, nem precisa vir na minha casa, não precisa fazer nada disso, Jesus, eu não preciso que ele faça nada por mim, né? Só me basta encostar no manto dele para eu ser curada. E isso aconteceu. Então, ela era uma mulher cansada, ela era uma mulher sofrida, porém era uma mulher decidida. E que fé dessa mulher, gente. Que fé dessa mulher. Não preciso que ele imponha as mãos em mim, nem preciso conversar com ele. É só encostar, nem nele, no manto dele, e eu vou ser curado. E eu acredito, porque eu disse 3 milagres e não 2, eu acredito firmemente, né, igual nós falamos assim, sucedeu, que ela não somente fisicamente foi curada, mas se a gente lê um versículo, vamos ver aqui, versículo 34, então ele, Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, chamou ela de filha. Eu acho que essa palavra foi uma palavra que mudou a alma dela, o coração dela, porque por 12 anos, só chicote essa menina sofreu, só palavras de desprezo, afaste-se-me, impura, fedida, vai embora, todo mundo desprezava, mas Jesus falou o quê? Filha. Então, não somente fisicamente ela foi curada, mas espiritualmente, a alma dela foi curada, ela recebeu alívio na alma dela, eu acredito certamente nisso. Então, por isso que eu falei, não 2, mas 3 milagres nessa história, amém? Então, nessa caminhada, e nisso tudo, gente, Jairo lá cozinhando ainda, Jairo esperando, porque estava doidinho que a filha dele estava morrendo, ele estava com pressa, justamente, mas Jairo lá estava cozinhando. Acredito que ele estava falando, vamos embora, senhor, vai, anda, vamos lá para casa, minha filha precisa mais dessa mulher, essa mulher vai continuar vivendo, minha filha vai morrer, não é? Aí, vamos voltar para Jairo agora, vamos deixar a mulher um pouquinho de lado, e vamos voltar para Jairo. O versículo 35 de Marcos nos fala o seguinte, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse o seguinte, sua filha morreu, não precisa incomodar o mestre mais, acaba, chega, coloca o seu coração em paz. Mas, né, Jesus, no versículo 36, o que falou para ele? Jairo, não dá ouvido a isso. Não dá ouvido a isso. Muitas vezes nós pedimos, muitas vezes nós oramos por algo, e esse algo vem piorando dia após dia. A nossa fé em Cristo não pode esmorecer. A nossa fé em Cristo
não pode vir menos. Deus é Deus, Ele pode fazer como decidir de fazer ou não, pelo bem da pessoa. Deus sabe o que é melhor para a gente. Mas a nossa parte, a nossa fé, não pode vir menos. Nós precisamos ter fé em Deus, que Ele pode ter o poder de fazer, e nós vamos acreditar até o final que Ele pode fazer, que Ele pode tocar, que Ele pode mudar a história do seu filho, que Ele pode mudar a história do seu pai, que Ele pode mudar tudo que tiver em sua volta, porque Ele é Deus. Amém? E indo adiante, o que eles fizeram? Vamos ler então. Versículo 37, né? Não deixou ninguém segui-lo, foram à casa dele, e chegando lá, o que acontece? Jesus vê uma cena onde pessoas estavam chorando, pessoas gritando do lado, descabelando, né? E Jesus perguntou, mas que alvoroço é esse? O que vocês estão fazendo? A menina está dormindo, senhor. Falando em mineiro, sou. A menina está dormindo, sou. Né? Aí todo mundo começou a zombar de Jesus, de rir na cara dele. Fala, esse cara não sabe o que está falando, nem viu o corpo lá em cima, está morto mesmo, sem pulsação, sem nada, né? Mas Jesus mandou todo mundo embora, na intimidade, pegou os pais, como a gente viu, pegou os discípulos mais perto deles, e subiram lá em cima, e o que Jesus fez? Impôs as mãos nela? Jesus não impôs as mãos nela, simplesmente pegou na mão da menina e falou, Talita cumi, levante-se, acorda. E acordou. E o milagre aconteceu. E todo mundo ficou pasmo. Os discípulos viram uma menina morta ressuscitar. Foi a primeira vez que eles viram uma coisa dessa. E os pais também. Aí, acredito eu, né? Claro, Jairo recebeu o milagre, não recebeu? Só que além do milagre, ele recebeu também uma lição. Jairo recebeu o próprio milagre. A filha morta voltou a viver. Mas que Jairo, além de receber o milagre, recebeu uma lição também. Que os tempos e os modos pertencem a Cristo, não pertencem a gente. Igual aí. Cabe a nós orar, cabe a nós pedir, cabe a nós clamar, mas Ele que sabe o tempo, os modos e o sim e o não. E se Ele fizer, como todo mundo sabe, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Agora eu quero chamar a atenção de vocês sobre alguma outra coisa que pode parecer que não tenha nada a ver com isso tudo que nós estamos falando. Nós falamos de 2 milagres, né? 2 atos de Jesus Cristo, que Ele parou o que Ele estava fazendo para abençoar vidas, certo? Mas eu quero chamar a atenção de vocês em Filipenses 2:5. Por favor, vamos lá junto? Filipenses 2:5. A Bíblia nos fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Você pode pensar comigo, o que tem a ver isso? Aqui Paulo nos mostra qual tem que ser a nossa atitude como filhos de Deus nos dias de hoje.
mas ao mesmo tempo nos mostra o que Cristo fez por nós, o que Ele foi capaz de fazer por cada um de nós. No versículo 6, nos fala o seguinte, vamos voltar lá. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele não se apegou egoisticamente ao fato dele ser Deus. Aqui está todo mundo claro, certo? Eu quero analisar esse texto e depois nós vamos entender o porquê disso tudo. Vocês tenham paciência comigo aí, viu? Versículo 7. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Escravizou-se, né? Outra versão diz, aniquilou-se, ele mesmo, Jesus, se aniquilou a si mesmo e se esvaziou de si mesmo, certo? Ele teve que exterminar o próprio ser e se rebaixar, tornando-se semelhante aos homens, vindo em forma de servo, ou outras traduções dizem forma de escravo. Vamos para frente, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Aí eu escrevi assim, gente, já em forma humana, já ele tendo se humilhado, tendo se esvaziado dele mesmo, já na forma humana, né, ele se humilhou ainda mais, sendo obediente até a morte. Ele desceu o nível ainda mais para nos alcançar. Presta atenção. E eu quero fazer uma pequena consideração aqui sobre o sacrifício que Cristo fez. Porque muitas vezes, de uma forma sem querer fazer isso, né, o que acontece? Que a gente fala muito, não, Jesus morreu por mim. Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz. A gente faz a nossa ceia todo mês, fala isso, inclusive domingo tem ceia, igual o pastor falou. Só que às vezes isso passa de uma forma meio que batida, meio corriqueira, meio que a gente já se acostumou em saber que Jesus fez o que fez por nós. Só que, de vez em quando, nós precisamos parar e analisar realmente o que Ele fez realmente para mim. O que Ele fez por você, o que Ele fez pela humanidade. Né? E eu parei. Deus me deu um tempo onde realmente, enquanto eu estava fazendo essa palavra, tive que parar, começar a orar, e quase chorando aí pelo que Deus ministrava no meu coração, né? E eu, igual falei para vocês, vamos nos imedezimar, vamos estar na história, vamos entender, vamos entrar com paixão no que a gente está escutando, né? E aqui está escrito que Ele foi obediente até a morte. Mas a morte de Jesus não foi qualquer morte. Era muito fácil ser uma morte qualquer. Não sei se vocês leram já em Levítico, quando Deus manda Moisés e Arão, né, montar o templo, fazer o lugar santo, santíssimo e instituir os sacrifícios. E a forma que os sacrifícios eram feitos. Né? Eles tinham que pegar um animal, pôr a mão na cabeça do animal, cortar, né? Pegar o sangue, banhar o dedo, colocar nos 4 cantos do altar, e depois com o animal, o que fazia com o animal? Eles abriam ele inteirinho, evisceravam ele, tiravam o couro tudo, e cada parte era para algum lugar, para alguma coisa. Tiravam as gorduras das entranhas, o lóbulo do fígado. Eles pegavam isso tudo e cada parte do animal estava sendo estraçalhado. A cabeça e as pernas iam para um lugar. Então o cordeiro foi estraçalhado literalmente, antigamente. E antigamente Deus estava já mostrando o que ia acontecer com Cristo para nos salvar. Por isso que Deus mandou Arão e Moisés fazer esse tipo de sacrifício. E o que aconteceu com Jesus foi literalmente isso, gente. A morte de Jesus foi um sofrimento longo,
um sofrimento intenso, insuportável, extremamente pesado e doloroso. Além disso tudo que nós falamos, foi um sofrimento público. Todo mundo viu o que estava acontecendo. Sem pudor nenhum, sem vergonha mesmo. E ele se deixou pregar lá na cruz. E ficou quieto. Não falou nada. Eu escrevo aqui, ficando calado diante os seus torturadores. Ele não abriu a boca. Igual está escrito em Isaías 53:7. Passou o pior calvário existente na época, que era qual? A cruz. Além disso tudo, todo mundo zombava dele, enquanto estava acontecendo isso. Desce daí, se você é o filho de Deus, salva a ti mesmo, salva a gente. As pessoas lá de baixo, o que estavam fazendo? Estavam jogando a sorte aí para quem ficava com a capa dele. E perante esse espetáculo obsceno, que estava diante dos olhos de Jesus, enquanto ele estava lá pendurado na cruz, o que ele fez? Pai, perdoa eles. Perdoa. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto dizia isso, entregando o próprio Espírito, finalmente, graças a Deus, ele estava falecendo, porque era uma agonia, finalmente ele estava morrendo. Ele entregou o próprio Espírito e ele se foi. Ele morreu, ele cumpriu o papel que era para ele cumprir. E eu te pergunto, por que Jesus fez isso? Por que Jesus aceitou passar por isso tudo? Hebreus 12, rapidinho. Estou quase acabando, viu, gente? Faltam umas 20 páginas. Brincadeira. Hebreus 12, a parte B do verso 2. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, o que fez? Suportou a cruz. Pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Quem propôs para Jesus de suportar a cruz? Deus Pai, por amor a nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. E por que nós vimos isso tudo? Meus irmãos, nós estamos falando de quê? De milagre. Esse, para mim, é o maior milagre que eu recebi. Deus parou tudo por você e por mim. Aí, deixa eu ter uma veia meio... como que fala aí? Uma veia... Jesus. Deixa eu meio viajar aí. Eu fiz meio que uma historinha na minha cabeça, uma licença poética, que chama, Isso, aí, ó. Tô aprendendo. Deixa eu ter uma licença poética aqui neste momento, E vamos imaginar a cena, igual falei desde o começo, E eu imagino Deus chegando para Jesus e falando: filho, olha aqui, eu amo esse povo, eu os criei, eles estão mortos nos próprios pecados e longe de mim. E eu imagino que Jesus nem deixa o pai parar de falar, que ele fala: eu vou, pai, deixa que eu vou. Filho, você não pode ir da forma que você é. Você não pode fazer isso do jeito que você é. Pai, eu vou me esvaziar de mim mesmo. Te agradar para mim é mais importante. Filho, você vai enfrentar humilhação e dor. Filho. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Filho, eu te prometo, quando tudo passar, você vai voltar ao seu lugar de direito, à minha destra, sentado no trono.
Que maravilhosa graça, gente. Que amor perfeito. A gente não tem entendimento total desse amor. Não temos. Não temos o entendimento total. Temos o entendimento parcial disso. Porque se a gente tivesse realmente um entendimento tão pleno disso, muitas coisas das nossas vidas seriam diferentes. Muitas. Uma palavra de exortação vem a nós. Hebreus 12, né? Vamos continuar. Verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar sangue. Basta pouco para a gente chutar o balde, não basta? Basta um pequeno aperto aí que a gente está pulando fora, igual peixe. Pula fora da mão, né? Se a gente voltar em Filipenses 2, a gente continuando lendo o que a gente estava lendo aí, Filipenses 2, a partir do versículo 9, nós vemos o cumprimento do que Deus hipoteticamente prometeu a Jesus, né? Por isso Deus fez o quê? O exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus está sentado no trono, porque Ele fez o que Ele fez, por amor a você, por amor a mim, para a obediência ao Pai. E esse é um grande milagre para nós. Amém? Finalizando aí, meus irmãos. Deus falava comigo: faça valer a pena. Irmão, faça valer a pena. Que o milagre de Deus na sua vida não seja em vão. Vigia, ora, esforça-te. Gasta a sua vida para o reino, gasta a sua vida para Deus. Entregue a sua casa, abre as portas da sua casa para os irmãos. Entregue os seus filhos para Deus. Profetize em cima dos seus filhos para que eles possam servir o Senhor desde pequeno. Deixa espaço para o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Não trava o que Deus começou na tua vida. Faça valer a pena em nome de Jesus. Entenda que você e eu, nós somos o resultado do milagre de Deus. Nós somos o resultado. Isso daqui é o resultado do milagre de Deus. E você mesmo é um milagre. E você e eu estamos vivendo um milagre. A nossa vida é um milagre. Quem nos proporcionou a vida é Cristo, através do sacrifício que Ele fez lá na cruz. E para finalizar mesmo, que você seja esse milagre para outras vidas, porque o milagre que Deus fez na sua vida não para em você. Precisa ser propagandado, precisa fluir. O milagre de Deus não para em você, mas continua atuando através de você. Deixe o Espírito Santo te encher e usar a sua vida em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse é o milagre. Esse é o que Deus fez. Esse é o dia em que Deus parou tudo para nos encontrar. Não encontrar uma pessoa, não encontrar uma mulher só, mas encontrar a humanidade inteira, livre acesso ao trono de Deus pelo que Cristo fez por nós. E glória a Deus pelos milagres. Nós vamos ver milagres em nome de Jesus. Nós vamos ser agentes de milagres em vida de outras pessoas. Nós vamos ver com os nossos olhos, e eu profetizo em nome de Jesus, nós vamos ver com os nossos olhos físicos milagres acontecer no nosso meio. Glória a Deus para isso. Mas para mim, esse
é o maior milagre da história. Em nome de Jesus. Fique de pé, quero orar com vocês. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, quero agradecer-te, Deus. Te agradeço por Cristo, Senhor. Te agradeço por como o Senhor se privou da intimidade com Cristo Jesus para entregá-lo a nós, para nos salvar, Deus. Obrigado, Deus, pelos grandes milagres que nós temos relatado na Tua palavra, Senhor, dos grandes feitos que o Senhor fez através do Teu Filho nesse mundo, Deus. Obrigado pela ação do Teu Espírito ainda hoje. Obrigado porque o Senhor ainda não se cansa de nós. Ainda o Espírito Santo trabalha em nós, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua ação em nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos reconhecer diariamente, Senhor, diariamente, esse milagre fantástico que Jesus fez por nós. Te agradecemos por Jesus. Obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desses 2 milagres que o Carmelo leu, eu acho interessante, dos 2 toques, né? Do fluxo toca Jesus. No outro, Jesus toca a menina pela mão e levanta. Eu não sei se é você que vai tocar Jesus ou se é Jesus que vai te tocar. Eu não sei qual é o nível do seu milagre. Talvez você já está desesperançoso, já está morto, já não vê mais. Então Jesus vai te tocar. Mas se você tem força para ir tocar Jesus atrás do seu milagre, creia que você vai tocar e vai sair poder dele. Amém? Tem milagre em Jesus. Jesus quer se revelar para vocês através de milagre, quer se revelar para nós através de milagre. Os milagres não cessaram, acontece hoje, e você vai testemunhar do poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. E eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos encerrados, dá um aplauso ao Senhor.